Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal Step by Step Markets. Eu espero que tenham ficado a pensar naquilo que vos falei e que já estejam preparados para perceber que entrar nos mercados financeiros é como entrar em qualquer outro negócio. Ou seja, nós podemos abrir uma loja, seja de roupa, seja de comida, e a verdade é que temos custos logo à partida com esse espaço. Podem não entrar clientes no negócio, mas essas despesas entram. Essas despesas têm que se fazer face às mesmas. Podemos ter um salário para pagar a algum funcionário, temos a contabilidade, temos o escriturário a quem temos que pagar, temos os impostos, tanto diretos como os impostos indiretos, as licenças, as taxas de funcionamento, e o negócio ainda não está a faturar. E esse dinheiro já foi. A diferença é que nos mercados financeiros temos a possibilidade de recuperar. De que forma? Como em qualquer outro negócio. A diferença é que nos mercados financeiros, a partir do momento que introduzimos o dinheiro em algum ativo, temos que o deixar flutuar até que se encontre a nosso favor. Mas há limites, há regras. Temos que saber quando parar. Temos que ter um limite que é o nosso redline. E é disso que nós falamos na sessão e que concluiremos no dia de hoje, que é o Parabolic SAR, que não é mais do que Stop and Reverse, ou seja, para inversão de marcha. Portanto, retiramos a nossa posição. Temos que assumir aquela perda e temos que pensar nos negócios seguintes, porque a verdade é que se fizermos uma boa alocação do capital e não colocarmos os ovos todos na mesma cesta, temos sempre a possibilidade de voltar, de recuperar e de no futuro ganhar. Bem, basta que para isso tenhamos um bom plano, tenhamos uma estratégia e, acima de tudo, uma rigorosa análise. Não é entrar à sorte, porque mercados financeiros não há que confundir com casino. São coisas totalmente diferentes. São negócios. Então, vamos lá ver como é que se introduz o Parabolic SAR na plataforma, como é que o configuramos e como é que podemos tirar partido desta fabulosa ferramenta que nos diz onde está o limite. O tal nosso amigo que nos bate no ombro e diz stop, ou então segue em frente. Vamos lá. Muito bem, vamos aqui escolher um ativo para negociação a modo de exemplo. Temos aqui um ativo que é o dólar da Austrália versus o dólar dos Estados Unidos, que nos está aqui a oferecer um grande canal descendente, tendência de fundo ao principal descendente. No entanto, está afeta uma tendência ascendente de curto prazo, que é a tendência secundária, que é uma tendência contrária à tendência principal. E então, esta é a sua fase ascendente. Ok? Aqui temos. E agora aquilo que vamos fazer é abrir a favor desta tendência. Pronto, colocamos aqui e fazemos a abertura. E agora temos que colocar o nosso stop. Vamos então colocar aqui o Parabolic SAR. Na verdade é aconselhável que o façamos antes e sabemos que o seu nível está aqui. 0,72862. Para já é aquilo que nos diz. Temos duas possibilidades. Ou seguimos de perto ou abrimos a posição. E identificamos que o nível de stop é o nível, pomos aqui o cursor no ponto 0,7286. Devemos considerar o spread e pôr sempre um bocadinho menos por causa do spread. Portanto, vamos pôr 0,7284. Muito bem. Também poderemos falar depois do take profit. Ok? E se nos queremos poupar, se nos queremos propor a ganhar duas vezes para uma que perdemos, se essa for a estratégia, porque não tem por que o ser, é tão simples como ver o ponto de entrada. Se o ponto de entrada foi 84 e nos propomos, se foi em 93 e nos propomos a perder 9, temos que nos propor a ganhar 18. E neste caso, 93 mais 18 dá 73,01. Aquilo que depois vamos fazer é que se o mercado entrar, se nos for favorável ao movimento, assim que se encontra acima do nosso ponto de entrada e que o Parabolic SAR se encontra na nossa zona de entrada, colocaremos o nosso stop no nível do
break-even point, da linha zero, linha d'água, ok? Vamos ver o que é que sucede. Muito bem, para aquilo que estamos a perceber, o movimento está-nos a ser favorável, mas não podemos nos esquecer que estamos dentro de uma tendência secundária que, por sua vez, a sua tendência principal ou de fundo é descendente. Ao revermos a posição, para termos uma noção de como vão as coisas, encontramos em zona de ganhos. Mas se entrarmos a 72,93,7 e temos o stop a 72,84, podemos movê-lo para uma zona de ganhos, ainda que corremos o risco de que a mesma seja afetada, ok? Ou continuamos a deixar este parabólico SAR ir subindo à medida que o preço sobe e se aproxima do nosso objetivo, ou talvez desta parte alta que nós vamos desenhar aqui, que é o mais provável que venha a acontecer. Ok? Para já, vamos continuando a seguir a posição e vamos continuar a falar do parabólico SAR. Esse nosso amigo que nos dá a tal palmadinha no ombro evita algumas questões que nesta fase inicial, quando iniciamos este mundo do trading, há questões que nos temos que colocar, que as ignoramos, e este nosso amigo, neste caso Parabolic SAR, vai evitar que tenhamos que colocar estas questões para já, porque vai fazer um trabalho por nós, como se de mudanças automáticas se tratasse aquilo que estamos a fazer. Primeiro, o que é que teríamos que pensar? Tomar como referência o capital que vamos utilizar. Ou seja, isso é sempre muito importante ter em linha de consideração. Tomamos como referência não só o capital que temos na conta, mas sim qual é a parte que nós vamos destinar àquele negócio. Temos que considerar qual é a percentagem de risco que estamos dispostos a assumir, que é uma questão que muitas vezes não se colocam as pessoas. Os investidores não se perguntam, eu vou entrar nesta posição, eu sei que se puder posso duplicar este dinheiro, mas isso representa que o outro lado da moeda, de duplicar, é perder tudo. Ok, muitas vezes pergunto a um investidor, quanto gostarias de ganhar? E ele diz, 30% num ano. Eu estarias disposto a perder 30% num ano, que é o outro lado da moeda? E ele dirá, isso não. Então quanto estás disposto a perder? Eu não suporto mais do que 5%. Ok, então tu estás preparado para ganhar 5%, porque tu estás a oferecer-te para uma volatilidade de apenas 5%. E que eu diria que até é muito. Mas isto para que se perceba que temos que também limitar a nossa ambição. Bem, o terceiro aspecto a ter em consideração é calcular o número de contratos, porque o número de contratos diz respeito ao tamanho da posição em que entramos no mercado. Suponhamos que temos uma conta com 1000 unidades monetárias de uma moeda qualquer, a do vosso país ou do vosso continente. Tem 1000 unidades monetárias. Vão entrar no primeiro negócio com 1000 unidades monetárias? Então eu coloco uma questão. Vocês têm 10.000 unidades monetárias para investir num negócio. Suponhamos que uma lavandaria. Vão colocar tudo em máquinas, não vão deixar nada para o aluguer, não vão deixar nada para pagar a conta da luz e a conta da água. Pois é, temos que fazer um plano de gestão. Nos mercados financeiros falamos do mesmo, falamos de um plano. Porque quando não temos um plano, tem tudo para correr mal. Ou seja, se temos 1000 unidades monetárias para colocarmos ou alocarmos nos mercados financeiros, neste caso para disponibilizarmos para o investimento, primeiro, regra importante, essas 1000 unidades monetárias não podem ser todo o dinheiro que nós temos disponível. Deve ser apenas uma pequena parte. Aquela parte nós não vamos precisar para os próximos tempos. Depois dessas 1000 unidades monetárias, nós vamos destinar uma parte àquele primeiro negócio, que pode ser 5 ou 10%, apenas 50 ou 100 unidades monetárias. Ok, e se correr bem, ganharão 1% ou 2%, porque era o risco que estavam dispostos a correr, era a perda que estavam dispostos a aceitar. Ok, já sei que vamos depois falar na equação rentabilidade-risco, que se propõe a ganhar 2 vezes, aquilo que se propõe a perder é uma, isso vamos deixar para outro vídeo. O que eu quero que percebam é que temos que estar predispostos a perder um montante e que esse montante do outro lado da moeda é o mesmo que estamos dispostos a aceitar ganhar. No mínimo, é o mesmo que estamos dispostos a aceitar ganhar. Então, estas três condicionantes nós temos que as colocar. Ou seja, primeiro, qual é a tolerância
com base na referência do capital que temos disponível para investir, a tolerância que vamos afetar, essa tolerância em termos de percentual. E vamos calcular para esse percentual o número de contratos a abrir. Ok? Será para outras edições. Para já, perceber que o Parabolic SAR nos oferece essa possibilidade. Então, eu vou dar aqui também um outro exemplo. Como é que nós poderíamos estipular um stop numa posição se essa posição, neste caso, se não tivéssemos esta maravilhosa ferramenta a que chamamos Parabolic SAR? É verdade que eu estou a dizer maravilhosa, mas que aqueles que me conhecem nunca me viram utilizar. Guardei-a para agora. Mas se me perguntam, utilizas esta ferramenta? Não. Porque quando ganham muita experiência nos mercados financeiros, vocês começam a perceber os indicadores, eles estão lá. Não os têm nos gráficos. O gráfico não vai ficar tapado de bonecos, de desenhos, de pinturas e de pontos. Vocês já sabem o que o mercado está a fazer. Porquê? Porque o Parabolic SAR não é mais do que uma forma. John Wells, quando desenvolveu isto, ele também escreveu um livro. Há um livro publicado, que eu já falei desse mesmo livro. Explorem esse livro, aprendam. E lá tem a forma com mais detalhe. O que isto quer dizer é que existe, perante esta forma, um desvio padrão em relação ao preço desta unidade que aqui está referenciada. A verdade é que o máximo é de 0,20, até onde se poderá considerar afinar a mesma. Ele não recomenda ir além do 0,22. Falaremos nisso na próxima sessão. Mas a verdade é que o indicado é entre 0,018 e 0,021. Mas vamos deixar isso para a outra sessão. Agora, para já, porque o meu objetivo é introduzir-vos esta ferramenta, é que percebam o seguinte: o Parabolic SAR tem uns pontinhos. A verdade é que vocês poderiam gerir o stop de três maneiras. Já falamos que primeiro temos que saber qual é o capital que temos disponível para os mercados financeiros. Depois, qual é a parte desse capital, em termos percentuais, que vamos destinar à abertura daquele primeiro negócio. E depois, qual é a parte que estamos dispostos a assumir como perda daquele capital que disponibilizamos para um negócio. Portanto, quando uma ação subir 2% e o vosso amigo vos disser a ação onde eu estou a investir ganhou 2%, ele não ganhou 2% sobre o saldo da sua conta, ele ganhou sobre a posição que ele destinou àquela alocação. Se ele só destinou 10% do valor da carteira dele, se a ação subiu 2%, ele só ganhou 0,2%, porque 0,2% é 10% de 2%, ok? É que não nos deixemos levar por esta ilusão. Entretanto, para finalizar, concluindo o seguinte: existem três formas, então, depois de tudo isto, três formas possíveis de estipular um stop. Uma, através do stop mental, digamos que nós temos e sabemos onde é que está aquele stop com base na predisposição, naquilo que nós já decidimos que estamos dispostos a aceitar como uma perda, e poderia ser, se entrarmos aqui, seríamos aqui, mais ou menos. Essa poderia ser uma das formas de o fazer. Uma outra forma de o fazer será através da média móvel. Se a média móvel andar assim, vamos dizer que a média móvel, o preço a dada altura, tarde ou cedo, coincidirá com a mesma, e se estiver na posição, se estivermos no sentido contrário, vai ser o nosso sinal de que de facto é momento de acionar o stop. Mas se o mercado estiver num range, lembram-se das bandas de Bollinger? Depois de muita volatilidade vem pouca volatilidade, e quando estão contraídas a banda inferior e banda superior estão bastante perto. O que é que acontece à média móvel? A média móvel vai estar sempre entre o meio do preço, então está constantemente a ativar o nosso stop. A Parabolic SAR está relacionada de alguma forma com os movimentos máximos e mínimos do preço em função da forma que vocês já investigarão de certeza absoluta, correto? Então, com base nisso, a Parabolic SAR não são mais do que os pontinhos que, quando vocês estão em baixa, está nas partes altas dos últimos máximos. Faz o trabalho por vocês. Vai cada vez mais descendo o nível do stop, até que quando o mercado dá a volta, ela executa e diz que o mercado faz uma reversão. Daí que se chama Stop and Reverse. Ou seja, vais nesta rua, travas e volta para trás. Faz inversão de marcha. E então, a partir do momento que o faz, os pontos começam a aparecer pela parte de baixo. Até que faz novamente Stop and Reverse.
E isto é aquilo que faz o Parabolic SAR. E ferramenta é esta que nós vamos conhecer com mais detalhe na próxima sessão, onde vos ensinarei como colocar na plataforma e onde partilharei também, junto com os outros indicadores de que já falámos, e vamos ver como ele é eficaz e como o podemos agora incluir. E não nos esquecer que em todas aquelas ferramentas que nós já aprendemos como obter sucesso, temos que também por vezes limitar as perdas para quando o mercado não faz aquilo que nós estávamos à espera. Se gostaram deste vídeo, coloquem like, subscrevam e ainda estão a tempo de recomendar a algum amigo que certamente vos irá agradecer. Cá vos espero na próxima sessão.